Bom dia, eu sou Gustavo Pinheiro, atual aluno de doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp e orientado da professora doutora Letícia Hittner. Hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do meu trabalho de doutorado, onde essa parte é denominada Imagem de Difusão e Padrão Prata para melhoria da qualidade de segmentação do tálamo. Eu vou passar por essa agenda, onde eu vou introduzir alguns conceitos básicos, vou mostrar os desafios, os métodos propostos para superar esses desafios, os experimentos, os resultados e no final vou fazer uma conclusão sobre o desenvolvimento desse trabalho. Começando então com uma definição da estrutura do tálamo, que é objeto de estudo dessa parte do meu trabalho de doutorado. Bom, o tálamo é uma estrutura subcortical, ou seja, ela está abaixo do córtex e é uma estrutura interna do cérebro. E essa é uma estrutura bastante relevante, já que alterações dela estão relacionadas com doenças como esclerose múltipla e doença de Parkinson. E basicamente todos os estudos dependem da segmentação dessa estrutura, para que a gente consiga tirar medidas de forma, de tamanho e localização e conseguir fazer o mapeamento das alterações dessa estrutura e correlacionar isso com as doenças. Então, a segmentação, a gente tem um exemplo aqui para ficar claro que isso significa, é quando a gente delimita as bordas e encontra essa estrutura dentro do cérebro. Então, a gente tem aqui as três vistas, sagital, coronal e axial, mostrando a região delimitada que é o tálamo, e a gente tem uma vista em perspectiva da segmentação tridimensional dessa estrutura. E essas segmentações elas são normalmente feitas por métodos baseados em atlas, que são métodos que conseguem razoavelmente identificar essa estrutura, mas eles consomem horas para que a gente consiga ter esse resultado final. Tendo em vista, então, qual é o problema a ser resolvido, eu vou apresentar alguns desafios associados a esse problema. O primeiro desses desafios é o baixo contraste nas imagens de ressonância para fazer a segmentação do tálamo. A principal imagem utilizada nesse tipo de problema é a imagem ponderada em T1. A gente consegue ver aqui nessa imagem à direita que especificamente na região do tálamo o contraste é muito baixo, sendo bastante difícil para qualquer método fazer uma segmentação exata dessa estrutura. Outro problema que é bastante comum é a dificuldade para a obtenção da anotação manual desses dados, seja para um treinamento de rede neural, seja para poder fazer a validação dos métodos automáticos. Então a gente pode ver aqui nessa figura da esquerda que a gente tem em azul a segmentação de um método feita por um método automático e em vermelho a gente tem a segmentação feita por dois especialistas diferentes. Então, a gente consegue ver aqui na metade da esquerda dessa imagem que um dos especialistas é bastante conservador em definir que um voxel ele pertence ao tálamo ou não, enquanto o segundo especialista ele já considera com maior quantidade de voxels como sendo o tálamo. O terceiro desafio, bastante importante, é o próprio tempo de processamento. Como eu já mencionei antes, os métodos baseados em atlas eles consomem horas para poder fazer uma segmentação. E isso muitas vezes inviabiliza aplicações práticas desse tipo de algoritmo. Apesar desses diversos desafios para resolver o problema de segmentação do tálamo, a gente propõe algumas alternativas para que a gente consiga resolver essa tarefa de maneira eficiente. A primeira delas é a utilização de redes neurais convolucionais ao invés de mapas de métodos baseados em atlas. A grande vantagem desse tipo de método é que agora as segmentações passam a demorar apenas alguns segundos ao invés de horas, que são os tempos típicos dos métodos que resolvem através de atlas. Para resolver o problema de falta de dados anotados manualmente, a gente propõe o uso de um padrão prata, que é a combinação estatística de diversas máscaras que foram geradas por métodos automáticos. Essa não é equivalente a uma anotação manual, mas é uma máscara que tem uma qualidade bem superior do que cada uma das máscaras individuais que foram geradas por métodos automáticos. E para resolver o problema de baixo contraste nas imagens de T1, a gente propõe a utilização de imagens de difusão. A diferença desse tipo de imagem é que, ao invés de um único mapa escalar, cada voxel apresenta um tensor, ou seja, agora a gente tem um campo tensorial que ele é criado a partir da medida de difusividade da água em cada um dos voxels. Essa é uma imagem bastante complexa e a gente não pode simplesmente utilizar ela numa rede neural. Então a gente utiliza diversos mapas extraídos dessas imagens, que cada um desses mapas nos traz informações diferentes do tecido. Por exemplo, nessa imagem à direita, a gente tem um mapa de FA, que é a anisotropia fracional, que ela tem os valores maiores, onde as fibras cerebrais são mais organizadas. Ou seja, significa que agora a gente tem informações distintas
da microestrutura cerebral, e isso pode nos ajudar a resolver o problema de segmentação do tálamo. Com a adição de mapas de difusão nesse problema, agora, ao invés de uma única imagem escalar na entrada, a gente tem diversas, e esses dados precisam de ser combinados de alguma maneira para que a gente possa entrar com eles na rede neural e que a gente consiga fazer segmentação utilizando esses dados. A maneira que a gente utiliza é definir cada uma dessas imagens como um canal de entrada da rede neural. Assim, a fusão dessas imagens é feita na primeira camada e a gente já consegue extrair informações mútuas, o que tem uma tendência bem grande a melhorar a qualidade da segmentação. Para a composição da máscara padrão prata, a gente utilizou o método Staple e a gente utilizou 3 máscaras das mais consagradas que existem hoje, que é a máscara gerada pelo FreeSurfer, o FSL e o Wallbrain. Então a gente faz a combinação, a gente consegue ver nessa imagem aqui que em azul a gente tem a máscara gerada por cada um dos métodos individualmente, e em vermelho a gente tem a combinação dessas máscaras pelo Staple. A gente consegue ver que é uma máscara que ela é bem mais comportada e ela, teoricamente, explica melhor a estrutura do tálamo. Para avaliar a eficiência desses métodos, foram feitos diversos experimentos. O primeiro desses experimentos é a combinação dos mapas de entrada. O primeiro experimento, então, feito foi utilizando apenas a imagem T1, para que seja a base de comparação para a adição dos outros mapas como canais da rede. Depois foram feitos os testes utilizando somente mapas derivados da difusão, e por fim a gente fez a comparação com os métodos que utilizam tanto imagem de difusão como as imagens estruturais. A métrica utilizada para poder fazer essa avaliação é o DICE, que é uma métrica de sobreposição de segmentação em máscara. Quando o DICE é 0, significa que não tem nenhuma sobreposição, e quando é 1, significa que tem sobreposição total. A gente consegue ver aqui nessa tabela que quando a gente utilizou somente os mapas de difusão, foi onde a qualidade da segmentação do tálamo foi a maior possível. Então, o DICE é uma medida quantitativa da sobreposição das máscaras, e aqui nessa imagem a gente consegue ver qualitativamente qual foi o resultado do método. Então, a gente consegue ver aqui na primeira linha que, de fato, em imagens T1, a borda do tálamo é bastante difícil de ser detectada, enquanto já existe uma facilidade maior quando a gente está utilizando as imagens de difusão. Por exemplo, aqui no mapa de anisotropia fracional, as bordas laterais do tálamo têm um destaque bem interessante, enquanto as bordas superiores e inferiores têm um destaque maior nas imagens de difusividade média e difusividade axial. Na linha de baixo, a gente consegue ver que, de fato, as máscaras ficaram muito bem comportadas. Tanto a Staple, que é a nossa máscara que foi utilizada durante o treinamento, que é a máscara que está em vermelho, e em azul é o resultado do método, que ficou bem similar com a máscara que foi utilizada durante o treinamento. Então a gente consegue ver através dos resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos, que de fato as imagens de difusão mostraram um grande potencial na melhoria da qualidade da segmentação do tálamo. A gente consegue ver também que a utilização do Staple para compor uma máscara melhor também mostrou um grande resultado em relação à utilização de apenas uma máscara gerada por um único método automático. E como trabalho futuro, eu pretendo investigar a contribuição exata de cada um dos canais das imagens de difusão, por exemplo, anisotropia fracional, difusividade média, e saber como que de fato ela contribui para essa melhoria da qualidade da segmentação. Bom, muito obrigado pela atenção, e caso queira entrar em contato para tirar dúvida, ficarei feliz em ajudar.